Então, eu gostaria de dar alguns exemplos de heróis políticos, né? Com todo respeito, esse exemplo meu começa citando Jesus Cristo, que foi um herói que lutava por igualdade e lutava por amor e acabou crucificado pelas elites exatamente porque a igualdade significava aquele que serve ser igual àquele que é servido. Então, aqueles que são servidos, as elites, crucificaram Jesus Cristo. Um personagem também que é muito conhecido, principalmente pelos acadêmicos, queria distribuir educação, que era o Sócrates. O Sócrates também foi aniquilado pelas elites porque ele estava corrompendo os jovens, ele estava ensinando os jovens a usarem o cérebro, ensinando os jovens a pensar. E isso incomodou um pouco aqueles que pensavam e não queriam que o poder de pensar fosse distribuído para os demais. Pouquinho mais tarde, lá na Inglaterra, a Lady Jane, que é uma personagem tão importante que até os Beatles fizeram música para ela, os Engenheiros do Havaí colocaram numa música uma partezinha que falava Lady Jane Yesterday, mas os brasileiros não conhecem porque Lady Jane foi retirada da história mundial porque ela brigava contra os bancos. Ela queria que o dinheiro do trabalhador inglês ficasse nas mãos do trabalhador e não necessariamente com os bancos. Então ela queria criar uma moeda genuinamente inglesa e ela foi também capturada pelas elites e foi decapitada porque o Sérgio Moro da época achou que estava errado ela lutar pela população. E depois, né, no Brasil, depois não, mas assim, no Brasil, agora indo para a situação do Brasil, a gente teve o caso do Tiradentes, que achava errado as riquezas brasileiras servirem para gerar dinheiro só para a coroa portuguesa e queria lutar para que o ouro brasileiro gerasse conforto no Brasil e não em Portugal. Quando a gente pega todas essas características e traz para um político, a gente vê que a gente tem um Lula que lutou pela igualdade, a capacidade das pessoas humildes terem ascensão social e terem condição de ter um pouquinho de vida, assim como tem vida as elites. Isso faz muita raiva para as elites, porque o que faz uma pessoa se submeter à humilhação, desde humilhação sexual até humilhação profissional, é exatamente a desigualdade financeira. As elites não gostam muito de menores crescerem. A gente tem a mesma característica do Sócrates no Lula, uma pessoa que depois de 2 mandatos de um presidente acadêmico que não fez uma universidade, ele lutou pela democratização do ensino, inaugurou várias universidades federais e criou programas para dar condição para qualquer um de estudar e ter conhecimento, porque o conhecimento transforma. Da mesma forma que Lady Jane, a gente teve um presidente que lutou contra os bancos e criou linhas de financiamento para que qualquer empresário pudesse desenvolver o próprio negócio sem ter que se submeter aos juros altíssimos dos bancos comerciais que geram dinheiro apenas para um pequeno número de famílias ao redor do mundo. E para arrematar, a gente teve no Lula a imagem do Tiradentes, que lutou para que a riqueza brasileira encontrada no período de governo dele, que foi o pré-sal, fosse revertida somente para os brasileiros, através da melhor forma que existe no mundo de redistribuição de renda, que é saúde e educação. Então, por que o Lula é indestrutível? Porque o Lula é incontestavelmente o maior herói político da nossa história, porque o Lula conseguiu sintetizar em um político as qualidades fundamentais dos maiores heróis políticos da história da humanidade. Muito obrigado, Elton, muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Tássia, e vamos em frente com Cafeína às quartas-feiras, às 6 horas da tarde.